Olá, boa tarde. Portugal é o quinto país da Europa que mais consumiu energias renováveis. Superou até a média europeia com 34% de cota de energia proveniente de fontes renováveis. O que quer isto dizer? Quais são os benefícios para o país, para a economia e para o ambiente, claro está? Como funcionam os diferentes tipos de energia? Como podemos usá-las de forma eficiente? E quais as diferenças, por exemplo, para a energia nuclear? Já lá iremos. São muitas perguntas, mas também temos bons convidados. Para já estão comigo Pedro Amaral Jorge, presidente da direção da APREN, e Jorge Esteves, diretor de Infraestruturas e Redes da ERSE. Aos dois, muito obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Pedro Amaral Jorge, vou começar por si. Eu considero-me uma pessoa minimamente atenta à realidade e à atualidade. E não me recordo de termos ouvido falar de transição energética na última campanha eleitoral. O que não foi dito que deveria ter sido dito ou mesmo relembrado? Bom, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. Na realidade, começou a falar-se da campanha eleitoral depois de nós termos dado uma entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, alertando para esse facto que foi levantado por uma colega sua. Eu acho que é fundamental colocarmos a transição energética no centro da agenda, porque, efetivamente, esta transição energética vai necessitar de um conjunto de investimentos, desde a produção de eletricidade, às redes, a sistemas de aquecimento, e, portanto, nós vamos necessitar, quer para o setor industrial, quer para o setor doméstico, quer para as empresas comerciais e de serviços, de facto, que lhes seja prestada um serviço de energia e eletricidade mais barata. E é isso que as renováveis podem trazer, e atrás disso podem trazer duas grandes questões fundamentais. Essa captação de investimento, que será investimento privado, permitirá a Portugal ter formação de capital fixo bruto e, com isso, gerar emprego, gerar receitas fiscais e contribuir para o aumento do PIB. E pode também, numa composição de portfólio que Portugal tem muito favorável entre água, vento e sol, conseguir chegar a custos de produção de eletricidade renovável com sistemas de armazenamento garantindo a segurança de abastecimento substancialmente mais baratos que outras regiões da Europa, tornando-se desta forma um polo de atração de investimento não só para os eletroprodutores, ou seja, as empresas que produzem eletricidade para o mercado ibérico, mas também para empresas que sejam grandes consumidores de eletricidade, que podem encontrar em Portugal e no espaço ibérico vantagens competitivas do ponto de vista do custo dessa eletricidade. Repito, quer para as indústrias, quer para as empresas comerciais e serviços, quer para as famílias e domésticos. Jorge Esteves, a transição energética é demasiado importante para só falarmos dela de vez em quando. Completamente de acordo e, efetivamente, a questão que acabou de colocar também ao Pedro Amaral Jorge acaba por demonstrar que, ao longo do tempo, Portugal e a Europa era extremamente dependente do ponto de vista energético. Nesta perspectiva, as energias renováveis são a utilização de recursos endógenos, sol, o vento, que efetivamente temos em abundância em Portugal, na Península Ibérica, permite-nos, em última análise, pela primeira vez, começar a perspectivar a possibilidade de estarmos menos dependentes do exterior para este recurso que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Por isso é perfeitamente óbvio que esse tema não deve ser discutido, ele tem que ser assumido por todos nós, como cidadãos, como fundamental para o nosso dia-a-dia e para a nossa qualidade de vida. Jorge Esteves, e o que falta para que entre na atualidade, que seja um assunto mediático e que seja um assunto discutido? Porque, de resto, esta é mesmo já a nossa realidade. 2/3 da energia que consumimos já vem de energias renováveis. O que é que falta para que este seja um assunto também assumido por todos nós? Para que todos nós estejamos conscientes da importância e do que está a acontecer? Porque está a acontecer. Há uma evolução extremamente importante e a evolução tecnológica permite-nos ser otimistas na perspectiva de que essa participação de todos vai acontecer e está a acontecer. Podemos olhar para a questão da produção para o autoconsumo. Hoje é económico e é razoável que todos aqueles que têm condições podem instalar painéis fotovoltaicos em suas casas e, com isto, ajudar a reduzir a sua fatura energética.
Esse é um caminho que esperamos que seja aprofundado no futuro com novas tecnologias. As baterias poderão ajudar a que a pequena percentagem da produção para autoconsumo que eu, por exemplo, em minha casa já tenho, possa ser alargada e, efetivamente, eu, através desta solução, contribua também para o financiamento do setor energético, que é um aspecto completamente diferente daquilo que acontecia. Poderão também os cidadãos participar, e existem muitas formas de participar neste processo, e também sermos nós a contribuir e, antes de tudo mais, podemos reduzir o custo da nossa fatura energética. Pedro Amaral Jorge, 2021 foi um ano muito importante. Se falarmos das centrais termoelétricas, o que é que aconteceu? Para quanto é que nós descemos e baixámos, de resto, um número histórico? Não, na realidade nós deixámos de produzir eletricidade a carvão, o que é de facto um evento histórico. E tivemos, obviamente, que, para garantir a segurança de abastecimento, consumir eletricidade a partir de gás natural com as centrais de ciclo combinado. Mas o elemento de maior poluição para a atmosfera em termos de produção de eletricidade é efetivamente o carvão, e Portugal deve estar orgulhoso de ter, muito antecipadamente às metas que inicialmente tinha previsto, ter podido prescindir da produção de eletricidade a carvão, que, para além de ser poluente, nos seus custos de produção enquadradas no mercado europeu de eletricidade e no mercado ibérico de eletricidade, porque tem que pagar o carvão com um custo de importação e tem que pagar licenças de emissão, acabaria por ser não só mais cara, mas substancialmente mais poluente. O hidrogénio verde é um tema relevante também para discutirmos hoje aqui e para o futuro do país? O hidrogénio verde é fundamental, porque a transição energética vai precisar de sistemas de abastecimento transsazonais. E voltando aqui um passo atrás para, no fundo, referir uma ideia que nós na APREN, e eu pessoalmente tenho referido várias vezes, o hidrogénio verde, no fundo, é um processo de eletrificação indireta. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do instante em que eu estou a produzir eletricidade a partir de fontes renováveis e utilizo essa eletricidade para um processo físico-químico chamado eletrólise de água com energia renovável, a molécula que eu vou obter do lado de lá, essencialmente hidrogênio e oxigênio, é obtida sem emissão de CO2. Obviamente, quando eu utilizar esse hidrogênio para as indústrias que dificilmente podem ser eletrificadas por precisarem de calor de altíssima temperatura, para a mobilidade marítima, aérea e alguma mobilidade terrestre, e também para ser utilizado como matéria-prima em alguns produtos, é fundamental percebermos que existe um mercado muito importante para o hidrogênio verde em termos globais. Será mais importante numa fase inicial em termos europeus, dado o European Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu, agora com as metas acrescidas do chamado Fit for 55. E, portanto, o hidrogênio é um complemento à eletricidade. Este hidrogênio, sendo verde, são ambos renováveis, e Portugal, felizmente, tendo em conta o seu portfólio de renovável, como eu referi, entre água, sol e vento, tem a possibilidade de conseguir suprir grande parte do consumo e pode utilizar o hidrogênio verde quer para matéria-prima para indústrias, quer como um combustível cujo produto de combustão seria essencialmente água, quer como um sistema de armazenamento para o sistema elétrico, que será um armazenamento transsazonal. Nós sabemos que a Península Ibérica tem vindo a ter uma seca acentuada ao longo dos últimos 15, 20 anos e, portanto, o hidrogênio verde será uma forma transsazonal de armazenar energia que pode ser complementar às hídricas e, como referiu o professor Jorge Esteves, complementar às baterias, porque as baterias terão sempre durações entre 2 e 4 horas de fornecimento de eletricidade ao sistema. Ora, os sistemas de hidrogênio verde e hídricas são sistemas muito mais amplos em termos de horas de funcionamento para suprir a segurança de abastecimento. E, desta forma, conseguiríamos, obviamente, suprir, no fundo, o abastecimento dos combustíveis fósseis a partir de 32, 35. Jorge Esteves, nós estamos a falar de transição energética, na verdade estamos também a falar de eficiência energética. Correto. Isto é fundamental perceber que a eletrificação da sociedade ajudará a conseguirmos contribuir para a sua descarbonização, mas também a eficiência energética acaba por ser o primado que devemos ter em perspectiva, porque provavelmente uma unidade de energia não consumida é melhor do que todas as outras soluções. E eu diria que já temos muito bons exemplos das ajudas que a tecnologia nos deu. E pensemos naquilo que se gastava na iluminação há 5 anos atrás e agora a sua substituição pela iluminação com LEDs. É um caso muito concreto em que foi possível reduzir os consumos em 80% e, na prática, de uma forma, e conseguir com isto uma economia para todos nós e para toda a sociedade e poluir menos e usar menos recursos.
Hoje é fundamental também apostarmos, e este é o objetivo agora atual, de termos eficiência energética nos edifícios. É um campo que efetivamente tem sido desprezado e por isso temos aqui um caminho a fazer. Portugal, desse ponto de vista, tem muito a fazer e por isso é importante a estratégia nacional que temos nesta perspectiva e sermos capazes de concretizar. Há muito desconforto. Apesar do nosso clima relativamente médio a nível europeu, acabamos por ter muito mais desconforto que em determinadas situações, em situações em que as temperaturas são muito mais drásticas do que aquelas que nós vivemos. Por isso é fundamental isso, para que na prática também possamos manter a nossa qualidade de vida. Por outro lado, também temos a perspectiva de que muito rapidamente os próprios eletrodomésticos vão evoluir para esta ajuda de eficiência. Por isso, é fundamental termos atenção quando se compra um eletrodoméstico, termos o cuidado de, com isso, escolhermos aqueles que têm uma melhor rentabilidade, porque efetivamente, apesar de poder ter um investimento superior no início, muito rapidamente, porque a fatura energética é reduzida, se poderá ser rapidamente retornado esse investimento. Há também caminhos de eficiência energética. A mobilidade elétrica é um caminho, porque efetivamente um veículo de combustão interna acaba por ter hoje um consumo de energia primária muito superior. Se passar um veículo elétrico, apesar dele hoje ainda ser muito caro, e por isso provavelmente para a generalidade das famílias ainda não poder ser utilizado, e por isso que temos que apostar é ter veículos elétricos mais baratos, mas a solução passa também, e é uma solução de eficiência, passarmos para a mobilidade elétrica, para além da descarbonização. Depois temos todo o domínio que eu tenho feito ao longo da última década, das últimas 2 décadas, porque aí efetivamente tem havido grandes exercícios de eficiência energética do lado da indústria, que terá que continuar. Pedro Amaral Jorge, se perguntarmos às pessoas como se calcula o preço da energia, muito poucas pessoas saberão. Quer explicar-nos? Bom, vamos falar do cálculo da tarifa aplicada ao consumidor final. Ela tem essencialmente 3 parcelas. Tem uma parcela que é a componente de energia, em megawatt-hora, tem outra componente que são redes e depois tem uma componente de taxas, impostos e dos CIEGs, os designados custos de interesse económicos gerais. Efetivamente, a grande contribuição este ano para a eletricidade não ter aumentado ao consumidor final é oriunda de um valor negativo dos CIEGs, ou seja, as renováveis, através da eólica e da solar, neste momento, contribuem para gerar um sobreganho para os clientes finais de eletricidade. E com isso, reduzindo a tarifa de uso das redes e a tarifa de uso global do sistema, permitindo a tal descida de 4% da fatura média no mercado regulado ao consumidor doméstico e uma grande descida de cerca de 94% a 95% das tarifas de acesso à rede para os clientes industriais. E, portanto, é sempre importante pensarmos que estas 3 componentes andam conjuntamente naquilo que é a tarifa aplicada à eletricidade. Portugal tem uma grande vantagem de ter, neste momento, preços de eletricidade fixos, muito abaixo daqueles preços que estão a ser praticados no mercado ibérico e no mercado europeu. Eu diria que na média estamos 50% abaixo e todo esse sobreganho que é gerado e ganho pelas renováveis ao vender eletricidade ao mercado ao comercializador do último recurso, permitem gerar estes ganhos substanciais para o consumidor de eletricidade e com isto ter tido 2 efeitos. Não só reduzir o sobrecusto, eliminá-lo e torná-lo um sobreganho, reduzir a dívida tarifária e não aumentar a tarifa de eletricidade ao consumidor final. Jorge Esteves, há pouco falou na mobilidade elétrica. Há apoios suficientes? Há carregadores suficientes? Ou qual o caminho que ainda falta fazer para que esta mobilidade elétrica seja cada vez mais a escolha do consumidor? É fundamental, deste ponto de vista, como há pouco eu referia, que os veículos possam evoluir e o seu número seja suficientemente grande para que as linhas de montagem de grande escala permitam que eles sejam mais baratos. Eu diria que esse é o aspecto fundamental e aí tem um peso muito importante a questão das baterias. As baterias eletroquímicas que são a base da mobilidade elétrica acabam por hoje ser caras e são uma componente cara do veículo. Na expectativa de que essa tecnologia vá descendo de preço, é provável que os veículos acabem por ficar mais baratos. Do ponto de vista de infraestruturas, uma questão que é muito importante é ter a ideia que é quem puder e quando for possível, e dentro das instalações das nossas próprias garagens, dos nossos condomínios, é preferível carregar nessas situações, porque efetivamente é nas horas fora do vazio, durante o período do vazio, durante a noite, que acaba por ser mais fácil e ser mais eficiente para o sistema. Ou seja, o veículo elétrico pode ser uma ajuda para retangularizar mais a utilização da rede elétrica e, com essa forma, também permitir, com o maior consumo e maior utilização da rede, conseguirmos ter custos mais baixos na utilização generalizada da rede elétrica.
são necessários mais pontos de carregamento. Há determinados objetivos europeus que estão estabelecidos e que o que aconteceu é que houve durante muito tempo em Portugal um número grande, talvez até excessivo para os veículos que tínhamos, de pontos de carregamento na rua. Depois, nos últimos 2, 3 anos, houve aqui um arranque bastante grande do lado das vendas de veículos e os pontos de carregamento acabaram por não acompanhar, mas estamos num regime de mercado. E por isso, nessa perspectiva, é que serão os próprios operadores de ponto de carregamento que, entendendo que há oportunidades de negócio, vão fazendo investimentos. Há aqui atrasos, porque efetivamente os processos não são imediatos, mas eu tenho a sensação que há aqui uma oportunidade de mercado e, desse ponto de vista, aparecerá quem vai prestar esse serviço. Temos que estar atentos desta perspectiva, mas aquilo que vemos é que há um acompanhamento. Isto vai obrigar a determinadas exigências, haverá situações que não correrão tão bem, mas aqui estaremos todos para tentar dar o contributo para que se ultrapassem essas dificuldades e essas barreiras. Jorge Esteves, Pedro Amaral Jorge, aos dois, muito obrigado, antes de mais, pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite e depois pelos contributos, pelos conhecimentos e saberes que partilharam connosco. Bem-ajam, um bom ano e saúde. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Continuar a conversa com especialistas de diferentes energias. Pedro Horta é titular da Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora. Olá, Pedro. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Li algures, corrigir-me-á se estiver errado, que se tivéssemos 0,3% do território nacional com painéis solares, éramos totalmente autossuficientes. Andará por aí? Sim, acertou na mousse, diria. Se nós fôssemos instalar toda a capacidade que está prevista para o sistema eletroprodutor em 2030, com solar fotovoltaico, por exemplo, necessitaríamos de 1% da área do Alentejo, portanto, grosso modo, 0,3% da área do território continental. Portanto, acertou na mousse, diria. Pedro, ainda há alguns estigmas, alguns mitos à volta da instalação dos painéis solares e da energia solar? Sim, ainda há alguns mitos de impactos sobre os solos, sobre a temperatura, ambiente. Sim, há um conjunto de mitos que importa desmistificar. Essas questões são importantes. Há uma questão que salta à vista de toda a gente imediatamente, que tem a ver com os dignados impactos visuais destas instalações. Mas esses impactos, de facto, podem ser minimizados. Esta questão dos impactos visuais, eu recordo-me dela já nos idos dos anos 2000, quando se começaram a instalar parques eólicos em Portugal. É uma questão que pode e deve ser avaliada, mas temos de colocar sempre em contraponto os benefícios ambientais que estas tecnologias de facto produzem. Portanto, há muitos mitos que têm de ser desmistificados e eu creio que a ciência está cá para isso mesmo. Pedro, mas pode ser uma boa fonte de rendimento para quem tem terrenos que não têm outro aproveitamento? Sim, pode ser uma fonte alternativa de rendimento, mas efetivamente o que se começa hoje a discutir cada vez mais, é uma discussão relativamente recente a nível europeu, mas começa a haver mais e mais investigação a esse nível, é de haver uma combinação de atividades entre produção de eletricidade, neste caso, e muito por via do fotovoltaico, é a tecnologia que neste momento talvez domine esta questão, mas manter um uso dual destes solos, portanto, para a atividade agrícola ou até de conservação e para a atividade eletroprodutora. Portanto, não precisamos de substituir uma atividade por outra. Começa a haver investigação, inclusive, que vai no sentido de combinar as áreas de terreno para as duas valências, eletroprodução e atividade agrícola. Pedro, e como se faz o armazenamento e a distribuição desta energia? Pois essa já foi aqui referida essa questão como uma questão importante, essa de facto é uma questão crucial. Portanto, é preciso entender que a transformação que temos em curso no sistema energético e não apenas no sistema eletroprodutor, e é importante fazer esta distinção entre o que é energia e o que é eletricidade. Energia é mais do que eletricidade. A questão do armazenamento energético é de facto crucial.
a tecnologia, ou a tecnologia alternativa tecnológica dominante é a utilização das barragens com sistemas de bombagem reversa para armazenar eletricidade, no fundo, indiretamente, mas começam a haver cada vez mais alternativas. Não apenas as alternativas que nós conhecemos mais, do armazenamento eletroquímico para soluções de mobilidade, como são as baterias de lítio, mas outras soluções, inclusive mais competitivas do ponto de vista económico, assentes, por exemplo, em armazenamento térmico. Nós, na Universidade de Évora, inclusive, temos alguma investigação nesse domínio e, portanto, conhecemos de perto essas alternativas tecnológicas e o armazenamento energético é, de facto, crucial para nós conseguirmos aqui uma integração harmoniosa de um conjunto de fontes renováveis que estão disponíveis nem sempre em que temos consumos energéticos. Pedro, é necessário internacionalizar estas cadeias de valor? E como fazê-lo? Bom, internacionalizar, eu diria, elas já estão internacionalizadas. Eu acho que o que é importante, de facto, é nacionalizar, se me é aqui permitido o termo, estas cadeias de valor. Esta informação vai no sentido de que a transição energética é um desafio, sem dúvida, e isso já foi aqui referido, quer pelo Pedro Amaral Dias, quer pelo Jorge Esteves, mas é também uma enorme oportunidade. A transição energética vai implicar não apenas a massificação do uso de tecnologias que são, na sua maioria, importadas, no caso da utilização em território nacional, mas o desenvolvimento de novas tecnologias que não estão ainda sequer disponíveis no mercado. E essa, de facto, é uma oportunidade muito importante para nós, em Portugal, conseguirmos internalizar parte dessas cadeias de valor, para não nos limitarmos a importar tecnologia, como temos feito, de certa forma, ao longo das últimas décadas, mas conseguimos não só desenvolver, como exportar também tecnologia. Nós estamos numa posição invejável do ponto de vista dos recursos energéticos renováveis. Faremos um uso mais cabal desses recursos se conseguimos, inclusive, exportar energia. Tecnologia, queria dizer. E exportar energia? O setor energético tornar-se também um dos setores de exportação? Sem dúvida, essa é também uma grande oportunidade que se nos apresenta. Portugal tem, de facto, condições invejáveis do ponto de vista do recurso solar, mas não só do recurso solar, e, portanto, podemos passar de um país fortemente dependente de fontes energéticas, como éramos nos anos 90, nos anos 2000, enfim, essa tendência tem vindo a ser diminuída, diria, ao longo das últimas décadas, mas podemos passar de uma situação de uma forte dependência energética para uma situação de nos tornarmos exportadores de energia. E é importante perceber que o que está a acontecer ao nível da Europa Central e da Europa do Norte, mas muito da Europa Central, países como a Alemanha, por exemplo, que têm uma densidade populacional muito maior do que a nossa e não têm à sua disposição os recursos renováveis que nós temos, vão certamente procurar fontes alternativas àquelas que usam hoje em dia. Não só por questões de mercado, mas também por fatores geopolíticos. E eu creio que aí Portugal, mas não só Portugal, também a Espanha, a Península Ibérica, pode, de facto, ter aqui vantagens comparativas no sentido de passar a ser um exportador líquido de fontes de energia. Até porque também abandonaram a energia nuclear. E por falar em energia nuclear, em Portugal, definitivamente não? Já passou essa oportunidade? Já não faz sentido? Eu diria que não. Eu diria que não faz sentido. Hoje em dia, de facto, há outras tecnologias, nomeadamente o solar fotovoltaico, creio que é a tecnologia que deu um maior salto do ponto de vista da competitividade nesta década mais recente, já consegue atingir custos de produção competitivos com qualquer outra tecnologia. Portanto, estarmos hoje a investir na tecnologia nuclear que existe, não só não é competitivo do ponto de vista económico, como evidentemente acarreta aqui alguns riscos que eu não estou certo que a sociedade portuguesa esteja disposta a assumir. Porque independentemente de toda a regulamentação que
tenta assegurar que estas tecnologias são utilizadas em termos de segurança. É indiscutível que o tratamento dos resíduos nucleares é uma questão que ainda não está resolvida. Nós não sabemos efetivamente o que fazer com estes resíduos e, portanto, eu creio que com a tecnologia atual, que é utilizada na indústria nuclear, eu diria que não existem de facto razões para apontarmos o nuclear como uma solução para a transição energética. Pedro Horta, obrigado pelos conhecimentos e saberes que nos deixou, pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite. Bem-aja, saúde e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado. Em 2019, o único reator nuclear existente em Portugal foi desmantelado. Vamos relembrar a reportagem da altura. Era o único reator nuclear do país, mas Portugal decidiu não ter mesmo nenhum. Segundo o Jornal Público, uma operação secreta tratada como assunto de Estado deu início ao desmantelamento das instalações. O acordo estava delineado desde 2007, altura em que os Estados Unidos forneceram o urânio para o núcleo do reator e definiram que se Portugal quisesse devolver o combustível, teria de encerrar definitivamente o reator. O urânio e outros produtos radioativos saíram do campo tecnológico e nuclear a poucos quilómetros de Lisboa para um laboratório na Carolina do Sul. A decisão marca o fim de uma era que parecia ter planos diferentes para a energia nuclear. O que é que acha da expressão nuclear não obrigado? Eu conheço outra que é energia nuclear, sim, por favor. Exatamente, também existe essa expressão. No início dos anos 60, Portugal quis ter um reator nuclear ao serviço da investigação e da ciência, mas já a pensar nas centrais que seriam construídas para produzir energia. A 27 de abril de 1961, Américo Tomás inaugurava o reator e o Laboratório de Física e Energia Nuclear. O plano para explorar reservas de urânio e construir centrais nucleares no país parecia estar no horizonte, mas nunca avançou. O reator esteve a funcionar até 2016. Mantê-lo aberto significaria um investimento de vários milhões de euros e o Ministério da Ciência optou pelo encerramento definitivo. O núcleo do reator já não está em Portugal. Foi o primeiro passo para o desmantelamento total destas instalações, que deverá demorar ainda uma década para ficar concluído. E por isso vamos ao encontro do Nuno Sousa, que é professor auxiliar da Universidade Aberta. Olá, Nuno. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Viva. Antes de falarmos se a energia nuclear sim ou não, se já passou ou definitivamente não necessitamos dela, se os franceses estão a fazer uma coisa e os alemães outra, se há uma política europeia para a energia nuclear, antes de chegarmos aí, o que é verdadeiramente a energia nuclear? Falamos muitas vezes da energia nuclear, mas tantas vezes peroramos, comentamos, argumentamos, sem sabermos exatamente daquilo que estamos a falar. Portanto, obrigado à RTP por esta oportunidade. Essencialmente, a energia nuclear é a energia que nós obtemos da divisão de átomos grandes, de núcleos grandes e núcleos mais pequenos. Esta reação desencadeia a produção de várias coisas, inclusive a de calor. E esse calor é utilizado para aquecer um fluido e fazê-lo circular por um grupo gerador, onde depois que gera a energia elétrica, depois é arrefecido e volta e fecha o ciclo. Portanto, no seu funcionamento é muito semelhante a uma central térmica convencional. A grande diferença é que numa central térmica convencional o calor que é usado para fazer circular o fluido é obtido da combustão do combustível fóssil, como o carvão, o gás natural, ou o fuel óleo ou outro, e numa central nuclear esse calor provém de reações nucleares. Portanto, eu queria para já aqui dizer que a forma como é desencadeado o processo das reações nucleares numa central nuclear é muito diferente daquele de como é feita uma arma nuclear. Portanto, mesmo que tudo corra mal, um reator nuclear não vai explodir como uma bomba. Quero que todos fiquem aqui com essa ressalva. E a energia nuclear então toma um papel semelhante àquele que toma a energia vinda de uma central térmica convencional. Essencialmente é isso que é a energia nuclear, é o uso das reações nucleares
para, de uma forma técnica semelhante a uma central térmica, produzir eletricidade. Vantagens e desvantagens, Nuno? Vantagens e desvantagens. Bem, primeiro, queria aqui também dizer porque é que está a haver um aumento de interesse na energia nuclear. Está a haver um aumento de interesse na energia nuclear porque está a haver uma aceleração das alterações climáticas. Elas estão a causar perturbações cada vez maiores à nossa vida e perturbações meteorológicas. Isso está a acelerar. O que quer dizer também que temos que acelerar a nossa transição energética para fontes de energia não poluentes. A eletricidade é uma forma de energia que nós usamos nas nossas sociedades enfim, para muito daquilo que é o nosso bem-estar e, portanto, teremos de substituir a produção de eletricidade das fontes poluentes por fontes não poluentes. Eu quero aqui dizer que a eletricidade, em cerca de 2/3 é poluente, vem de fontes poluentes e é responsável por cerca de 30%, 35% a 40% das emissões a nível global. Portanto, não há solução para o problema do aquecimento global sem conseguirmos encontrar formas não poluentes de produzir eletricidade. E a energia nuclear é uma dessas fontes. As energias renováveis são outra forma de o fazer. E elas são, de certa forma, complementares. Porquê? Porque as energias renováveis têm a questão da intermitência, ou seja, às vezes já há sol, outras vezes não há, às vezes há vento, outras vezes não há. E os ciclos das energias renováveis não são iguais aos ciclos de procura por energia por parte das sociedades. Portanto, é preciso haver ali uma energia de base que seja flexível o suficiente para colmatar as deficiências e as irregularidades na produção das energias renováveis. E não há formas muito simples de fazer isso. Por isso é que, tipicamente, essa nivelação, essa tentativa de encontrar a oferta e a procura de energia um com o outro, é feita através das centrais térmicas convencionais. E essa produção pode ser substituída por produção nuclear, já que o armazenamento, o meu colega antes disse que há agora soluções de armazenamento, de facto elas existem e há mais a serem investigadas, só que o grande problema é que é preciso uma quantidade tão grande de eletricidade que tem que ser armazenada para ela poder ser usada sem problemas depois, que é muito difícil conseguirmos fazer esse armazenamento com as tecnologias que temos hoje em dia. Talvez um dia consigamos, mas isso não é assim tão certo, pelo menos para o espaço de tempo que temos para mitigar as alterações climáticas. Portanto, a grande vantagem da energia nuclear é que é uma fonte fiável de energia, não intermitente, é flexível, ela consegue adaptar-se às necessidades das energias renováveis e esta produção de eletricidade que nós vamos precisar de aumentar porque também outros setores, não só da energia, outros setores também estão a ter a sua transição e ela está a ir no sentido do recurso à eletricidade. Por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no setor dos transportes, que também é responsável por cerca de 20% a 25% das emissões a nível global. Esse setor também está a sofrer uma transformação. E essa transformação está a ir no caminho da eletrificação. Portanto, nós vamos precisar não só a curto, médio prazo, substituir a produção de energia elétrica que é poluente por uma energia elétrica obtida de forma não poluente, como também vamos precisar de aumentar, tudo leva a crer que vamos precisar de aumentar essa produção elétrica e na ausência de soluções viáveis de armazenamento, possivelmente teremos de recorrer, pelo menos numa fase intermédia, julgo eu, pronto, eu não estou tão otimista quanto o meu colega de há pouco, não estou tão otimista que sejamos capazes de fazer isso sem recurso, pelo menos numa fase intermédia, à energia nuclear. Portanto, esta é a grande vantagem, é que nos permite manter a sociedade tal como a conhecemos, manter todas as comodidades de uma produção, de uma disponibilidade de energia elétrica sem intermitências, e fazer tudo isto de uma forma não poluente. Eu preparei um slide que nos diz as emissões de gases de efeitos de estufa consoante a fonte, onde se pode ver que
a energia nuclear é menos poluente em termos de emissões de gases de estufa de todas as formas de energia por gigawatt-hora. Portanto, esta é a grande vantagem da energia nuclear. Agora, a desvantagem... Permita-me só, Nuno. Se o Nuno diz que é menos poluente, é fiável, flexível, não intermitente e é segura, é que quando falamos de energia nuclear, rapidamente nos vem à memória os desastres de Chernobyl ou Fukushima. Certo. A questão da segurança pronto, e agora aqui falar das desvantagens, a questão da segurança digamos, é um pouco dúbia. Se por um lado os acidentes nucleares, de facto, quando existem, têm efeitos duradouros, o facto é que se formos ver as fatalidades por terawatt-hora de energia produzida, as fatalidades sofridas pela humanidade, a verdade é que a energia nuclear, apesar de todos esses acidentes que aconteceram, é ainda assim uma energia que causa pouco impacto sobre a vida humana. Se formos pensar, por exemplo, que junto a uma central nuclear, o nível de radiação junto a ela é praticamente igual ao nível de radiação num qualquer ambiente natural, já junto a uma central a carvão não é bem assim. Os problemas respiratórios, benignos e malignos, levam a uma perda de vida muito maior do que qualquer efeito de radiação vindo das centrais nucleares. Agora, obviamente que há problemas de segurança. A segurança não é só ao nível dos acidentes, como também todo o processo de processamento de material, de uso de material, do próprio funcionamento da central, porque a central nuclear não pode haver economias na manutenção. A central nuclear tem que ter uma manutenção muito rigorosa e sem falhas. Mas quando isso é feito, é uma forma segura e fiável que resolve muitos dos problemas da intermitência e das renováveis, e é complementar às energias renováveis. Pronto. A questão de tendo cada vez melhores sistemas de controle nas centrais, e hoje em dia as centrais de terceira geração já tem muitos sistemas de segurança automáticos, ou seja, se há alguma coisa que corre mal, se há uma fuga de líquido circulante, daquele fluido que faz a geração de eletricidade, se esse fluido falhar e o núcleo do reator começar a aquecer, essencialmente a central desliga-se automaticamente sem intervenção humana. E repare que os dois grandes acidentes nucleares que existiram, de Fukushima e de Chernobyl foi devido a erro humano. E Fukushima, a própria central resistiu a um terremoto de grau 9, que é uma coisa que acontece uma vez a cada 1000 anos. Mas depois foi o tsunami que de facto causou todo o problema conhecido. Portanto, é preciso, quando as coisas são bem feitas, é preciso muito para conseguirmos ter problemas com a energia nuclear. E desvantagens, Nuno? Obviamente não é. As desvantagens, essencialmente, são estas questões de segurança. Todas elas têm de ser devidamente acauteladas. Não há espaço aqui para qualquer tipo de amadorismo ou de má gestão. E é uma energia que de facto é reconhecidamente cara na sua implementação, ou seja, se eu quero instalar 1 gigawatt-hora de potência nuclear vai-me custar uma certa quantidade. Se eu quiser instalar a mesma quantidade por energias renováveis, vai-me sair, regra geral, mais barato. No entanto, tem o problema da intermitência, por isso é que eu digo que são dois tipos de energia que são complementares. E eu, sinceramente, enquanto não se resolver o problema da intermitência, eu não estou a ver como é que podemos passar sem energia nuclear, isto se quisermos, de facto, acabar com as emissões na produção de eletricidade. Nuno, os alemães abandonaram a energia nuclear. Os franceses apostam mais na energia nuclear. E a Europa não tem uma política comum. Em que ficamos? Pois, mas isso, a Europa não tem uma política comum, não é só no nuclear. É só na energia nuclear. Outras coisas. É assim, como disse, está a haver uma noção cada vez maior que possivelmente não vamos conseguir fazer a transição energética sem algum recurso à energia nuclear. Quem é que vai fazer?
se depois aquilo se a solução é para manter ou não, tudo isso são questões que depois terão de ser vistas. Mas se queremos, pronto, isto é uma opinião pessoal, se queremos atacar de uma forma séria e rápida o problema do aquecimento global, eu penso que algum recurso ao nuclear terá de ser feito. Eu não vejo o nuclear como uma solução final que fará para sempre parte do mix energético das sociedades, da sociedade humana. Mas vejo pelo menos como uma energia de transição. E também, inclusive, dentro da própria comunidade de ambientalistas, existe uma discussão acesa sobre se conseguimos ou não livrar-nos desta possibilidade. Porque se queremos agir já, sem prejuízo para a sociedade, se queremos agir já, eu não estou a ver exatamente numa forma de o fazer. Não quer dizer que Portugal tenha de recorrer, mas estou a ver o mundo como um todo. Portugal, como disse o meu colega atrás, é abençoado no capítulo das energias renováveis. Nós poderíamos eventualmente ir para um modelo em que todo o excesso de energia renovável é vendido ao exterior e depois nós importamos energia, seja nuclear, seja outra dos nossos parceiros, para compensar. No entanto, deixaríamos de ter a capacidade de fazer essa gestão dentro da nossa rede, que temos hoje em dia. Portanto, toda a gestão de sobe-desce da energia de base, ela hoje em dia é feita pelas nossas centrais térmicas e deixaríamos de ter, eu não sei se é muito fácil, e talvez um dos meus colegas possa depois clarificar, não sei se é muito fácil fazer essa gestão quando ela é feita no estrangeiro. Portanto, há aqui também uma questão de segurança energética, de autonomia, de independência energética. Se nós não temos uma fonte para gerir as nossas intermitências, não sei até que ponto se consegue fazer isso no estrangeiro, e até porque eles também não nos vão fazer isso de borla, não é? Portanto, haverá sempre um custo para a sociedade, para Portugal como um todo, a pagar se quisermos subcontratar essa gestão. Pronto. Agora, se a Europa vai ou não manter a sua aposta no nuclear, ou se a vai aprofundar, ou se a vai deixar, isso é uma discussão que a Europa terá de fazer. Acho que os países devem estar todos atentos, até aqueles que não recorrem à energia nuclear, devem estar atentos a este debate, mas também devem ter uma posição. E é por isso que eu julgo que Portugal também deveria fazer o seu debate. Neste momento este debate é apenas assegurado pelos protagonistas políticos, ele não está latente na sociedade, aliás, latente até poderá estar, mas não há iniciativas de forma a publicitar se devemos ou não investir neste tipo de energia, e penso que talvez fosse produtivo fazer-se esse debate. Agora, é preciso ver uma coisa, esse debate tem de ser feito de uma forma transparente e com informação. As pessoas têm de ser dada informação de qualidade sobre o que é energia nuclear, o que é que temos a ganhar, o que é que temos a perder, quais são as vantagens, quais são os inconvenientes. Esse debate tem de ser feito de uma forma aberta, de uma forma transparente, porque, enfim, daquilo que eu pude estudar, o maior previsor da aceitação de energia nuclear, ou seja, é o conhecimento, ou seja, as pessoas que sabem o que é que se está a passar, o que é que está em jogo, o que é que ganhamos e o que é que perdemos, as pessoas que sabem isto tendem a aceitar melhor a opção nuclear. Já as pessoas que pouco ou nada sabem sobre o assunto tendem a ser muito mais vulneráveis a toda a publicidade negativa que é gerada, seja nas redes sociais, que são fontes dúbias, mas também na imprensa, porque a imprensa, enfim, também, quando as centrais funcionam bem não é notícia, quando há algum problema isso sim é notícia. Portanto, as pessoas ficam muito mais vulneráveis a toda a publicidade negativa. Esperamos. A abrir este debate terá de ser um debate sério, inclusivo e transparente. Esperamos que com todos os contributos que vocês todos hoje aqui deixam, possamos contribuir um pouco mais para o esclarecimento sobre estas questões das várias energias. Obrigado, Nuno Sousa, obrigado pelos contributos e pelos conhecimentos que nos deixou. Saúde e até uma próxima oportunidade. Igualmente, obrigado. Mais uma vez, obrigado, RTP. Obrigado nós. Vamos ao vento, porque o Dia Mundial do Vento foi comemorado nos Açores numa celebração das energias renováveis. Define-se como um movimento de massas de ar provocado por um aquecimento diferenciado das zonas da atmosfera ou pela orografia do terreno. É indissociável de desportos como windsurf, vela e parapente, mas foi a importância deste recurso e o seu potencial para a produção de energia que fez com que em 2009 fosse criado o Dia Mundial do Vento. As vantagens ambientais e económicas são claras. Sendo energias renováveis,
existem na natureza, são nossas e, portanto, quando as utilizamos, prescindimos de importar, por exemplo, derivados de petróleo que seriam necessários como alternativa. E, portanto, as vantagens de independência energética são logo grandes. Tem a desvantagem de exigir algum investimento inicial, mas depois tem a vantagem da operação, os custos da operação serem relativamente baixos. E, portanto, em termos também económicos, compensa o investimento em energias renováveis. Há atualmente 9 parques eólicos nos Açores. A produção de energia elétrica através deste recurso representou em 2020 9,3% da energia produzida na região. Tirando a Ilha do Corvo, onde estamos a planear, todas as ilhas têm um parque eólico. Na terceira até temos 2 parques eólicos. Portanto, em termos de energia eólica, vamos ter o pleno em breve, com todas as ilhas. Dependendo da ilha, o grau de penetração da energia eólica também varia. No caso da terceira, por exemplo, 17% da energia produzida anualmente no ano passado foi de origem eólica. Depois já há uma série de ilhas onde o valor anda à volta dos 13%, 14%. E, portanto, estamos relativamente bem. Para 2022 está previsto um reforço na aposta em energia eólica na região, com novas tecnologias e um possível alargamento dos parques eólicos. De ano para ano, o vento assume uma importância cada vez maior como recurso energético. Teresa Simões Esteves, investigadora auxiliar do INEG e responsável pela área de energia eólica, e José Carlos Matos, responsável pela unidade de energia eólica no INEG, são os meus próximos convidados. Obrigado a ambos por se juntarem à sociedade civil hoje para discutirmos as várias fontes de energia. Teresa, comece por si. Vamos à energia, porque nós temos um país abençoado também por vento. E agora percorremos o país e já não nos choca assim tanto ver tantas elevações, tantos montes, tantas paisagens com torres eólicas. Já passaram a fazer parte da paisagem. É verdade. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. De facto, é verdade, sim. Portanto, as zonas montanhosas e as zonas costeiras são, de facto, aquelas que são mais favoráveis ao aproveitamento eólico. E pronto, e neste momento já temos, de facto, uma grande parte do nosso território e das zonas com maior potencial eólico com parques eólicos instalados. Como eu dizia há pouco em relação aos parques fotovoltaicos, também aqui, para os proprietários dos terrenos, ou mesmo baldios, é também uma fonte de rendimento para terrenos que não tinham outra utilidade, outro aproveitamento. Sim, de facto também é verdade. Portanto, os terrenos não tendo outro aproveitamento e estando localizados em zonas com potencial eólico elevado, podem de facto ser uma fonte de rendimento através das rendas pagas aos donos dos parques. Até porque eu acho que é uma questão importante, é que as zonas onde se instalam as turbinas eólicas são habitualmente zonas remotas e têm muito vento. Portanto, de alguma forma, não são tão, ou não serão tão aproveitadas para outro tipo de aplicação. Portanto, é muito natural que de facto, o aproveitamento ou a instalação das turbinas eólicas venha a ser uma mais-valia para os donos desses terrenos. José Carlos Matos, qual é a importância, qual é a percentagem, até se quiser, da produção de energia eólica para a produção de energias renováveis que atualmente nós conseguimos? Obrigado pelo convite. Nós temos que distinguir energia de eletricidade, em primeiro lugar. Se nós estamos a falar só de eletricidade, estamos a dizer que, por exemplo, em 2021, mais ou menos um quarto da eletricidade que foi produzida em Portugal teve origem na energia eólica. Mas é preciso ter consciência também que só um quarto da nossa energia é que é eletricidade. Portanto,
portanto, se nós olharmos para isto, na verdade, a energia eólica acaba por não ter um peso tão grande na nossa matriz energética global, embora no sistema elétrico já tem bastante peso, não é? Já chegou a ser a primeira fonte em Portugal. E nós somos um país abençoado também pelo vento. Embora na praia nos incomode um pouco, mas ela é extremamente importante. E assim, peço desculpa que interrompi-lhe o raciocínio. Eu é que peço desculpa. Somos ricos, felizmente, em vento, mas também em sol e em água. E é esse mix, é o equilíbrio desse, e é um mix equilibrado que nos permitirá ter cada vez uma maior penetração de renováveis no nosso sistema elétrico. É importante realçar o seguinte: nós estivemos até hoje habituados a um sistema em que tínhamos uma base assegurada pelas fontes fósseis. Hoje a nossa base vai transformar-se gradualmente para um mix. Quando não há sol, há vento. Quando não há vento, quando não há sol nem há vento, há água. E, portanto, aqui o grande truque e o grande segredo é conseguirmos manter sempre um mix equilibrado para conseguirmos sempre ter essa segurança no abastecimento. Teresa Simões Esteves, e também temos ondas. Também temos ondas. Temos aqui só que... Portanto, as ondas é um caso um bocadinho mais complicado, quer em termos tecnológicos, quer em termos da nossa realidade como país e aquilo que nós temos. Porque o que se tem vindo a verificar ao longo das últimas décadas é que tem havido um grande investimento em termos de investigação e até de desenvolvimento de protótipos para o aproveitamento da energia das ondas. Existiram já alguns projetos que são do domínio público. Portanto, o primeiro que nós conhecemos e que esteve em operação ainda há algum tempo foi a central de coluna de água oscilante em Porto Cachorro, na Ilha do Pico, nos Açores. Depois, mais tarde, na Póvoa de Varzim, foi testado um sistema, em 2004, o Archimedes Wave Swing, AWS, que era um sistema oscilante, também para aproveitamento de energia das ondas. Eu penso que todos nos recordamos também do Pelamis, tanto que foi também um projeto que foi inaugurado, se a memória não me falha, em 2008, na zona da Aguçadora. E quer dizer, têm vindo a surgir vários projetos desta natureza. O Wave Roller, por exemplo, que foi instalado em Peniche, e que foi posteriormente também descomissionado. O que se passa com este tipo de tecnologia, de facto, tem um custo de produção face à energia produzida, portanto um LCOE bastante elevado. E também a eficiência destes protótipos que têm surgido, destes projetos, não é ainda a ideal, que faça com que o LCOE seja de facto compatível com o desenvolvimento em massa, portanto, para a fase comercial. Portanto, eu diria que ainda temos algum caminho a percorrer na área da energia das ondas, mas tem havido de facto um investimento muito grande e ultimamente, tanto recentemente, surgiu uma empresa, a Core Power, que está a desenvolver um produto também na área da energia das ondas e que é bastante promissor, portanto muito provavelmente será o pontapé de saída para conseguirmos avançar nesta área. Deixe-me só referir também que, tal como a energia eólica, a energia das ondas também necessita de planeamento, portanto temos que encontrar as zonas que são interessantes e que podem ser exploradas em termos de energia das ondas. Apenas também esclarecer que, em termos de energia dos oceanos, temos também a energia das correntes e a energia das marés, muito embora em Portugal não tenhamos potencial adequado ao aproveitamento desta forma de energia.
O UNEG desenvolveu também um projeto de planeamento de sistemas renováveis marinhos. Portanto, parte desse trabalho de planeamento e de identificação de zonas de interesse já está feito, quer para a energia eólica offshore, quer para a energia das ondas. José Carlos Matos, e por falar em tudo isto, como a Teresa também referia, novas unidades de negócio, empresas e postos de trabalho. Claro, Economia. Economia, e é o fundamental. Há muito mais de impacto económico destas novas indústrias, em particular da eólica, do que para além os benefícios que traz no preço da eletricidade e na segurança no abastecimento. Há todo um conjunto, toda uma cadeia de valor que se forma a montante para produzir os aerogeradores, para produzir as torres, e nós, felizmente, em Portugal, tivemos uma política que soube atrair investidores, e hoje nós temos 2 grandes clusters industriais visíveis, um em Viana do Castelo, a fábrica de aerogeradores da Enercon, outro mais a sul, em Vagos, onde temos a fábrica de pás da Siemens Gamesa, mas que não se resume a estes grupos. Temos um conjunto de empresas que faz torres, que se especializou na montagem, que se faz aquilo que se chama o EPC, o Engineering, Procurement and Construction, cá em Portugal, mas sobretudo lá fora. Isto significam empregos, significam valor acrescentado, significa exportações. E é algo que dificilmente, por exemplo, nós conseguiríamos se, por exemplo, instalássemos agora imaginem, não é isso que está em cima da mesa, mas imaginem que se instalávamos uma central a gás de 600 ou 800 megawatts em Portugal, porque precisávamos de resolver o plano de segurança de abastecimento. Tínhamos que importar tudo de lá de fora. Ninguém vinha para cá fazer uma fábrica para produzir estes equipamentos e depois eventualmente começar a exportar. Hoje, felizmente, não foi esse o caminho. O caminho foi, de facto, de conseguir trazer estes equipamentos, fazer este investimento de um modo relativamente disperso pelo território, mas ao mesmo tempo conseguindo algum volume crítico para trazer unidades industriais. E ao mesmo tempo que trazemos estas grandes unidades industriais para produzir componentes de aerogeradores, estamos também a dinamizar as economias locais. Quem, por exemplo, conhecia aquilo que era o interior há uns anos atrás, não são só aqueles aerogeradores que estão ali em cima. Há todo um conjunto de negócios que acabou por florescer à custa não só dos trabalhos de construção, mas, por exemplo, agora à custa dos trabalhos de manutenção dos aerogeradores. Quem conhecia, por exemplo, o Monte Muro há 20 ou há 30 anos, olha para hoje e não o reconhece. Por um lado, temos um impacto paisagístico que, de facto, para alguns até podem achar que se degradou um bocadito. Mas, por outro lado, também temos, hoje, pequenos restaurantes, pequenas unidades hoteleiras que não tinham massa crítica para poder sobreviver com um turismo sazonal, mas que hoje têm trabalho o ano todo porque há equipas de manutenção nesses aerogeradores e porque há outros pequenos negócios que se vão gerando. É preciso consertar a estrada, é preciso arranjar as tubagens, é preciso fazer um pequeno trabalho elétrico. Não é? Portanto, há todo aqui um aspecto de coesão territorial e de libertando estas receitas e os benefícios desta produção de eletricidade descentralizada por todo o território e que não se resume apenas àquelas fábricas de grandes componentes que eu referi inicialmente. José Carlos Matos, Teresa Simões Esteves, aos dois, obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco hoje aqui no Sociedade Civil, pelos contributos e pelos conhecimentos e saberes que partilharam connosco. Bem-ajam, saúde e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado nós. Quanto a si, conheça a energia que usa. Um bom ano, com muita saúde para todos. Obrigado, boa tarde.